Ah, eu não sou coveiro. E daí? Foi o que ele falou para 700 mil brasileiros e brasileiras que morreram, não pensaram que ia morrer, por conta da falta de disposição dele de viabilizar a vacina, por conta da conduta criminosa dele diante da pandemia. Então, veja, Felipe, eu acho que a grande questão, se tratando do Bolsonaro, depois do que a gente viveu nos últimos 4 anos, não é simplesmente a gente discutir o futuro político dele, é discutir o futuro jurídico dele. Porque não dá para admitir simplesmente um esquecimento, uma anistia em nome da pacificação do país e o Bolsonaro não responder pelos crimes que ele cometeu. Não responder pela postura dele na pandemia, que a CPI trouxe indícios, provas, argumentos fartos e que o Augusto Aras, articulado com ele, manteve isso na gaveta até hoje, né? Agora, ou talvez com um novo Procurador-Geral da República, a gente possa ter, de fato, levar adiante a investigação sobre a conduta do Bolsonaro e as suas responsabilidades na pandemia. E em relação aos crimes contra a democracia, não me refiro apenas em relação ao ato do dia 8, não. Né? Que, inclusive, a Raquel colocou aqui, e é importante a gente mencionar, o Bolsonaro buscou álibis. Eu acho, inclusive, que essa colocação dele, ou dele, de quem estava próximo dele, sobre, ele está debilitado, ele está fragilizado, e depois ele ir para os Estados Unidos, né, poucos dias antes, uma semana antes de acontecer os atos do dia 8, é motivo, no mínimo, de suspeita. Agora, para além disso, o que ele fez durante 4 anos? Pregando golpe de Estado, defendendo o torturador, atacando o sistema eleitoral, usando a máquina do Estado para promover fake news, o gabinete do ódio ficava alojado dentro do Palácio do Planalto, precisa responder por isso. Então, o primeiro debate em relação ao Bolsonaro não é se ele será candidato ou não em 2026, se a ex-primeira-dama Michele será ou não candidata em 2026, é quando que ele vai para o banco dos réus começar a responder pelos crimes contra o povo brasileiro. Eu acho que está muito cedo para pensar sobre isso, Felipe. O Lula... Foi o Rui Costa que falou na entrevista. Acho que o Lula tomou posse há menos de um mês. Acho que o presidente Lula tem dito isso com muita firmeza, que esse é o mandato da vida dele. Depois de ter sido presidente da República 2 vezes, saído com 90% de aprovação em 2010, depois de ter sofrido um linchamento público como sofreu, e aí eu acho importante, Gisele, esse mesmo garantismo que você expressa aqui, que ele tivesse sido expresso pelo conjunto da imprensa, do judiciário, dos juristas do Brasil, em 2016, em 2017, quando foram cometidos uma série de atropelos, abusos judiciais contra o amplo direito de defesa, que tiraram o presidente Lula das eleições de 2018 e o levaram a uma prisão descabida, sem qualquer tipo de prova e tudo mais, como o próprio Supremo Tribunal Federal tardiamente reconheceu. Então, e depois o presidente Lula, depois de passar por isso, por 1 ano e meio preso injustamente em Curitiba, voltar a ser presidente da República, ele está 100% focado neste legado, porque também forma a biografia dele, Felipe. Esses 4 anos de mandato vão ser essenciais e acho que ele está com uma missão, que é a missão de retomar conquistas sociais que foram perdidas nos últimos anos. Tirar o Brasil novamente do mapa da fome, retomar investimento público para fazer a economia girar e gerar emprego e renda e, ao mesmo tempo, ter políticas de combate à desigualdade social, como a própria reforma tributária progressiva, e foi falado no ponto anterior. É importante a gente frisar que a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo não implica aumento de impostos, né? Tanto é que o presidente Lula defendeu em campanha e tem dialogado isso com a sua equipe de ministros, que propõe a isenção do imposto de renda até R$5 mil. Nós estamos falando de redução de impostos, só que precisa ser compensada de um lado. Não vai haver aumento da carga tributária global. Você vai fazer uma redução de impostos sobre consumo e impostos que incidem nas rendas mais baixas e poder ter a tributação de lucros e dividendos que todos os países da OCDE
tem. Né? A Estônia é o único país que não tem, o Brasil está do lado dessa jabuticaba dos lucros e dividendos, quer poder fazer uma tributação mais progressiva em renda e patrimônio, equilibrar melhor e tornar mais justo o sistema tributário brasileiro. Eu acho que essas são algumas das missões que o Lula se coloca nesse mandato, muito mais do que pensar um processo sucessório desde já. Olha, Felipe, eu acho que antes da gente falar do papel do BNDES, é importante a gente falar do porquê que os governadores foram com o pires na mão hoje para o Palácio do Planalto, pela medida covarde tomada no governo Bolsonaro do corte do ICMS dos combustíveis, penalizando os estados pela alta do preço da gasolina, que foi resultado de uma política desastrosa que o Michel Temer criou na Petrobras quando o Pedro Parente era presidente da empresa e que o Bolsonaro manteve, que é a política de paridade dos preços de importação. Isso foi a política responsável, dado o aumento do dólar, as variações cambiais nos últimos anos, pelo aumento do preço dos combustíveis no Brasil inteiro. E aí, como o Bolsonaro não queria mexer nesta política, no interesse dos grandes acionistas, sobretudo na Bolsa de Nova York, da Petrobras, ele foi e cortou o ICMS dos combustíveis. E aí, isso gerou um rombo na conta dos estados e precisa se encontrar uma solução. Foi daí que a gente chegou no debate da utilização ou não do BNDES. É sempre bom a gente lembrar isso. Da minha parte, eu acredito que o BNDES deve servir essencialmente para fortalecer pequenas, médias empresas que não conseguem, têm mais dificuldade de ter acesso ao mercado de capitais. Agora, nós temos que ter em conta que nós temos quase que um monopólio de bancos no Brasil. Nós temos 5 bancos fornecendo crédito, que faz com que o nosso spread bancário seja um dos mais altos do mundo, que as taxas de juros tenham voltado a subir nos últimos anos. Tem uma concentração do sistema bancário que é praticamente sem paralelo em termos internacionais em países como o do Brasil, que faz com que os bancos públicos, como é o BNDES, e no caso de bancos comerciais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, tenham que ser utilizados em certos momentos, concedendo empréstimos com juros mais baixos, como forma até de regulação de mercado e de permitir a indução, o fortalecimento de certos setores estratégicos da economia brasileira. Nós temos um problema de base. No caso da relação com os governos estaduais, a covardia do Bolsonaro de não ter mexido com o PPI na Petrobras e, no caso do papel do BNDES, o nível de concentração bancária do Brasil. O impacto do ICMS, do corte que foi feito nos estados, se coloca como se o que nós estivéssemos defendendo é aumento de imposto para que aumente o preço no produto final. Longe disso. Para a redução real e a estabilidade no preço dos combustíveis, nós precisamos justamente mudar o modelo. O Brasil não é autossuficiente em derivados de petróleo, mas o Brasil é autossuficiente em petróleo bruto. Para que o país possa se tornar autossuficiente em derivados, o que é desejável, logicamente, para a autonomia nacional, ele precisa refinar mais aqui. Ou seja, precisa construir mais refinarias, precisa garantir que essas refinarias estejam sob controle público, que é o que o governo Lula justamente está tentando fazer. Para você ter o controle do ciclo, desde o poço de petróleo até a bomba de combustível. Isso permite sim com que você tenha uma influência nos preços, como se tem em termos internacionais. Achar que isso é uma jabuticaba brasileira não ver. Como é que se acredita que você vai ter que utilizar o preço do parâmetro internacional medido em dólar se você consegue controlar o ciclo todo aqui? Qual é a racionalidade disso? É lógico, você tem a commodity, você é um país exportador, se você é a Arábia Saudita, se você é a Venezuela, se você é o Irã, é um grande país da OPEP, um magnata do petróleo, é uma coisa. É lógico que o preço internacional de exportação vai ser a referência. Se você quer garantir o seu consumo no mercado interno,
a perspectiva, e não só para o consumidor final que vai botar, encher seu tanque de gasolina, mas para poder reduzir a inflação de custos na economia, e o combustível é essencial para isso, sobretudo o óleo diesel no transporte de mercadorias, você tem que influenciar no preço de combustíveis. Né? Então, é isso que o governo buscou fazer, é isso que foi interrompido com o governo Temer, com uma adesão automática ao PPI, que gerou um custo tremendo e progressivo a todos os consumidores, a todo mundo, não só que bota gasolina no seu carro, mas a todo mundo que compra um tomate, que compra um arroz, porque tudo isso é transportado por via rodoviária e por caminhões.